Gente, mais um Rema 10, naquela sequência, oração de guerra, e podendo aqui compartilhar mais uma mensagem de Deus, da palavra do Senhor para a tua vida. Vamos comigo em Efésios capítulo 6, uma palavra muito conhecida, muito ministrada, e com certeza você já deve ter ouvido falar. Mas eu quero te convidar para a gente entrar um pouquinho, mergulhar um pouquinho nas Escrituras, Efésios capítulo 6, do versículo 13 em diante. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Estamos falando de guerra espiritual, de orações de guerra espiritual, de confronto, com os inimigos espirituais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e a súplica por todos os santos. Gente, esse texto fala da armadura de Deus. Eu quero falar um pouco sobre a armadura de Deus. Capacete da salvação. Não tem como ser um militante espiritual, ser um guerreiro espiritual, sem ter Jesus como Senhor. Como você vai contra-atacar ou atacar as trevas sem estar ligado, conectado, aliançado com aquele que é o Senhor dos exércitos, que é o nosso Senhor Jesus? Então, o capacete da salvação é a nossa confissão em Cristo, é a nossa paz de conexão com Ele, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é a nossa cobertura e que Ele está conosco em todas as nossas batalhas, removendo toda a dúvida, removendo os medos, removendo os receios. Então, a primeira coisa, o capacete da salvação. Quem vai fazer a guerra? Quem é o soldado de Cristo? É aquele que está conectado com Cristo, que confessa Cristo, e isso reporta ao capacete da salvação. A uma mente que tem a certeza da aliança com Cristo e posteriormente da salvação. Nós já começamos a viver a nossa eternidade com Cristo. Amém? Depois vem a couraça da justiça, A couraça da justiça. Nós não somos justos por nós mesmos. Nós somos justificados por Jesus Cristo. A obra da cruz, a fé em Jesus é quem nos justifica. É quem traz essa proteção e essa capacidade de orar, de guerrear, de abrir caminhos, de se proteger, de interceder profeticamente, de ser um vaso nas mãos do Senhor. Então, a couraça da justiça é a materialização daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Você vai observar que Jesus está em todos os elementos da armadura de Deus, de formas diferentes e simbólicas, mas Jesus Cristo é a armadura de Deus. Está revestido de toda a armadura de Deus, pronto para o dia mau que vem na vida de todos, para que possamos estar firmes e não sermos removidos e não sermos golpeados ao ponto de olharmos para trás e de perdermos a fé. Então Jesus, Ele é a minha salvação, Jesus, Ele é a minha justiça. O escudo da fé, com o qual nós vencemos, refutamos todos os dardos inflamáveis do maligno. O escudo da fé, a fé em quem? A fé em Jesus. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter a nossa fé, que é esperar com confiança, é ter a convicção de fatos que não se veem e de coisas que nós estamos esperando com paciência no Senhor. Então nós temos fé, e a fé é um escudo que nos protege. Então a nossa guerra espiritual tem fé em Jesus. E eu lembro de cada história, gente.
Não dá tempo, é um Rema 10, são no máximo 10 minutos, mas eu quero contar uma história aqui para vocês de um fato que aconteceu há alguns anos. Eu presenciei num evento nosso uma cena onde as pessoas estavam orando pela libertação de uma jovem e tinha umas 10 pessoas ao redor dela, e eu fui lá porque ficou aquela reunião, né, aquele tumulto, e eu fui lá e eu olhei e eu pedi para orar com aquela pessoa. E ela realmente estava possessa, né, de um demônio, e eu percebi que era algo muito forte. E eu fui orar. E quando eu fui orar, a direção que eu tive do Espírito Santo foi de liberar, né, uma palavra no ouvido daquela jovem que estava possessa por um demônio. E eu mencionei que eu não estava ali no meu nome, eu estava ali no nome daquele que morreu na cruz, que desceu às regiões inferiores da terra e que tomou as chaves do inferno das mãos do diabo e que ressuscitou ao terceiro dia e estava à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Quando eu só fui liberando essa passagem, eu fui só liberando essa verdade, a moça foi liberta. Eu não falei mais nada, eu falei a palavra de Deus. É a espada do Espírito. É a fé na palavra de Deus. A fé vem do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Essa palavra é a verdade, é o cinto da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos os elementos da armadura de Deus são elementos simbólicos e distintos e diferentes da pessoa de Jesus Cristo. As sandálias da preparação do Evangelho da Paz. É a missão de Jesus, é a missão que nos foi confiada, é a grande comissão que nos foi confiada, é sermos a igreja atuante do nosso tempo, da nossa época, é estarmos protegidos em uma guerra, dentro de uma guerra, mas protegidos porque estamos na missão, não nossa, na missão de Jesus através de nós. Então, tudo vai se resumir na pessoa de Jesus, seja a salvação, a justiça, a fé, a palavra, a verdade e as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Você vai fazer a guerra, se revista de toda a armadura de Deus, você está se revestindo da pessoa do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Amém? Então reúna todo esse conhecimento e pratique isso em oração e em entendimento. Olha, que Deus possa estar ministrando ainda mais ao teu coração e que o Senhor te fortaleça para os combates da vida. Não esquece de deixar aqui o seu like, um comentário aqui, para que esse canal possa ser, ainda mais promovido pelo YouTube e alcançar muitas e muitas pessoas. Ok? E se você ainda não é inscrito, faz a sua inscrição aqui, tá bom? Que Deus te abençoe muito hoje e sempre!